Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa da Escalada Financeira. No episódio de hoje, a gente vai falar pela primeira vez sobre um novo ativo aqui da Escalada, que são os fundos imobiliários, tá? Hoje vai ser a primeira aula, é uma introdução sobre o que são fundos imobiliários, como que funcionam, como que eu posso colocar ele nas minhas carteiras e tudo mais, como que eu compro ele, como que eu posso construir, né? Como que ele pode me ajudar na construção da minha carteira de aposentadoria, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos pro vídeo. Bom, gente, o programa da escalada é o programa justamente, né, se você quer construir essa carteira que te possibilite aposentar, antecipar a aposentadoria, ter liberdade, ter construção de patrimônio, você precisa começar a dar esse primeiro passo. Então, o programa da escalada é justamente para te ajudar a conduzir, a te direcionar nessa caminhada, nessa jornada rumo à sua independência financeira, tá? Se você está do absoluto zero ou se você já tem algum tipo de patrimônio, para cada momento, você pode ter acesso a diferentes tipos de ativos, mas você precisa começar a ter acesso de acordo com o seu conhecimento. Então, não adianta você não ter dinheiro e já começar a investir em vários ativos diferentes e tudo mais, ao passo que você deve começar de alguma forma. Então, a ideia do programa Escalada é justamente te introduzir, te direcionar para essa caminhada, para te mostrar quais tipos de ativos, quantidade, é um direcionamento para você ir atingindo as metas aqui, ó, de cada um desses degraus, para você atingir a tão sonhada independência financeira, tá bom? Então, ela é uma estruturação para te conduzir neste caminho. É, Hoje, o fundo imobiliário, ele está justo aqui, ó, no nível 2 classe B. Então, é uma introdução para você começar a construir os primeiros 100 mil reais. Então, é um ativo diferente, é um ativo muito interessante para compor essa carteira. Vou mostrar para vocês como que ele funciona, tá bom? E ele faz parte aqui do programa da escalada também, dos tipos de investimentos direcionados para esse programa. Bom, então para quem que é esse vídeo? É para quem está realmente começando a investir, porque essa é uma aula bem introdutória sobre fundos de investimentos imobiliários, tá? Para quem está querendo, já está no caminho de atingir a reserva de emergência, então já está passando daquele primeiro degrau de atingir mais ou menos os primeiros 50 mil, e aí começa a ter introdução a outros tipos de investimentos para diversificar a carteira, tá? É também para quem já investe em fundos imobiliários, mas caiu de paraquedas, não sabe nem o que que significa, o que que é, aonde que você está investindo. Então, aqui é uma ideia para você entender o que está por trás, aonde você já está investindo, caso você não tenha ideia aonde você está investindo, tá? Para quem quer diversificar a carteira, então é um instrumento novo, é um tipo de ativo novo, e ele pode ajudar muito nessa diversificação de carteira, tá? E um ponto muito interessante é para quem quer investir em imóveis sem ter que comprar um imóvel. Olha que loucura, você investe nesse setor imobiliário, que é um setor muito querido aqui pelos brasileiros, né? Mas você não necessariamente precisa comprar, ter um imóvel no seu nome e ainda você recebe um aluguel. Tá? Então, eu acho uma ferramenta muito interessante até para o estilo do brasileiro. O brasileiro gosta muito de imóveis, ter um imóvel, tudo mais, mas às vezes não tem a possibilidade de ter um imóvel. Às vezes ela tem a ideia de investir no imóvel justamente para viver da renda desse aluguel, mas não tem esse dinheiro e acaba, às vezes, entrando em financiamentos e tudo mais, se enrolando, entrando numa dívida para ter esse imóvel e viver de aluguel no futuro, sendo que no mundo dos investimentos é possível você ter contato com esse tipo de setor, né, setor imobiliário, sem você precisar necessariamente comprar um imóvel e ainda recebe um aluguel, tá? Então isso é muito interessante para quem tem essa vontade de ter um imóvel, mas ainda não consegue ter com o patrimônio de hoje e quer ganhar um aluguel, tá bom?
Para quem que não é esse vídeo, tá? Então é para quem não está interessado nessa escalada de independência, de ter o próprio patrimônio, de poder viver da renda do próprio patrimônio. Também não é para quem quer uma fórmula rápido, fácil e infalível de ganhar dinheiro, tá? Aqui não é sobre isso, a escalada não é sobre um joguinho, uma aposta, algo para você ganhar dinheiro rápido. Aqui é uma construção de conhecimento que nunca ninguém vai poder roubar de você e que vai te direcionar para as melhores escolhas para a construção da sua carteira de investimentos, tá? É um passo a passo que requer muito esforço, mas que vale a pena. E para quem também se sente amplamente feliz com a sua condição financeira agora, que não tem nenhum interesse em mudar o que já tem hoje, tá? Então, realmente, aí esse vídeo não tem fundamentos para vocês, pode passar daí, tá bom? Bom, então vamos começar agora, gente, falando um pouquinho sobre quais são os benefícios, né, de ter esses fundos de investimentos na carteira, como que isso pode beneficiar vocês de alguma forma, por que ter eles na carteira, então entendendo como que eles funcionam é de extrema importância para vocês serem bem firmes nesses aportes, nesse tipo de investimentos, tá? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é justamente sobre o aumento de consciência, né? Quando vocês começam a ter acesso a informações, a conhecimentos e colocam esses conhecimentos em prática, vocês começam a ter muito mais opções de e repertório para tomada de decisão sobre os investimentos de vocês. E nesse caso dos fundos de imobiliários em especial, ele pode ser um meio de viver da renda, de viver do que o próprio, quando você compra essas cotas de fundos imobiliários, você poder viver do quanto que ele vai te pagar. Então, eu vou mostrar para vocês como que acontece a forma de pagamento, por que que acontece esse pagamento que é bem periódico e por que que acaba atraindo tantas pessoas em termos de planejamento financeiro, tá? Então, o primeiro ponto aqui, vocês entendendo como que funcionam fundos imobiliários, é mais uma ferramenta, é mais um ativo muito importante para compor a sua carteira para você poder viver da renda dele, do que ele produz, o que seu dinheiro vai trabalhar para você, tá? Outro ponto aqui é entender justamente o que são e como que funcionam os fundos imobiliários, né? E como que é possível você receber esses aluguéis mensais e complementar a sua renda ou construir um patrimônio para viver de renda, tá? Quando você investe em fundos imobiliários, você pode começar, já não precisa ter um valor extremamente alto, você já pode começar a ter um complemento de renda. Então, isso é um dos grandes benefícios do fundo imobiliário, porque ele já começa a te dar alguns benefícios logo em seguida, tá? Então, esse é um grande ponto dos fundos imobiliários. Então, vocês entendendo que eles podem compor algo que vão ajudar vocês em complemento de renda, mas principalmente se vocês reinvestirem, ao invés de utilizar e for comprando mais cotas, isso vai acelerar e antecipar muito a questão da independência financeira, tá? Então, entendendo como que funciona, isso é chave para um acelerador assim da sua carteira de investimento para você poder ter essa independência financeira. Outro ponto aqui, né, é entender quais são os tipos de fundos de investimentos que existem, e como que eles podem compor a sua carteira de investimento, a sua carteira para sua aposentadoria, tá? Também a gente entender como que a gente pode diversificar essa carteira. Então, dentro, né, o fundo imobiliário em si já é uma diversificação na sua carteira como um todo. Então, na sua carteira você vai ter renda fixa, renda variável, fundos imobiliários, internacional, enfim, tem vários tipos. E dentro da caixinha do próprio fundo imobiliário, você vai diversificar também. Então, quanto mais você diversifica, mais você vai blindando e protegendo a sua carteira e evitando o máximo risco à ruína, tá bom? E, por fim, a questão da renda passiva, porque o seu dinheiro vai começar a trabalhar para você, você vai ter o esforço de
selecionar um bom fundo imobiliário de qualidade, diversificar dentro da carteira, e aí ele magicamente vai, te retribuir pagando dividendos. Se você escolher bem, ele vai ser um aliado muito grande que vai te dar renda passiva, ele vai começar a trabalhar para você. Então você vai ter um esforço inicial de fazer os aportes, de você investir, de você escolher bem esses fundos imobiliários, mas a longo prazo ele vai começar a te retribuir muito pagando essa renda passiva todos os meses, tá? Ou com uma periodicidade muito boa. Tá? Mas, assim, ó, o que que a gente não pode fazer quando a gente for começar a investir em fundos imobiliários? E isso, assim, a falta de conhecimento e a falta de consciência faz com que as pessoas caiam muito nessa cilada, né? De começar a entrar num fundo de imobiliário apenas com o foco no valor do pagamento do dividendo. Como assim? Eu explico. Quando você vai começar, como você entende um pouquinho como que funcionam os fundos imobiliários, aí você começa a receber os dividendos, que é o valor que você recebe por ser sócio dessa cota. Quando você vai escolher, qual que é a tentação que acontece? É de você escolher somente os fundos imobiliários que pagam mais dividendo. Poxa, se eu estou entrando nesse ativo, então eu vou entrar nos que pagam mais, certo? Não, tá errado. Por quê? É muito importante a gente entender quais são os tipos de ativos que tem nos fundos imobiliários, por que que eles estão pagando tanto, se tem algum risco por trás, se tem uma diversificação por trás desses fundos imobiliários, tá? Se você só comprar pelo dividendo, você pode ter, às vezes, surpresas muito negativas. Eu trouxe aqui um exemplo que foi muito forte em alguns anos atrás, ano passado, se eu não me engano, de um fundo imobiliário que ele era um dos maiores pagadores de dividendos e com isso era o que atraía muitos e muitos cotistas. E o que que aconteceu? Ele realmente pagava esses dividendos e os dividendos eram um dos mais altos, tá? Só que de repente ele teve uma queda de mais de 60% do valor da cota. Esse fundo imobiliário, ele teve problema, ele tinha vulnerabilidades, ele era um fundo de dívidas, né? Um fundo de papel. Vou falar nos próximos slides os tipos de fundos que existem. Ele era um tipo de fundo de papel e teve problema com uma das dívidas. E com isso, disseminou, assim, derreteu o valor da cota e não voltou até hoje, tá? Não quer dizer que, diminuiu pra caramba, então é a hora de eu entrar. Não, ele não se recuperou até agora e talvez nem venha se recuperar. Então, olha o risco da gente ficar só selecionando os fundos imobiliários que pagam muito. Então, a gente tem que entender se realmente são fundos seguros, são fundos de qualidade, se os tipos que a gente está investindo está diversificado também. Por isso que a consciência e o conhecimento é tão importante, tá? Então, gente, quando vocês começarem a investir em fundos imobiliários, não selecionem somente pelos dividendos que eles forem pagar, porque isso pode te levar à ruína, pode fazer com que você perca muito dinheiro, tá bom? Outro ponto aqui, né, reforçando o que eu já falei, é justamente não diversificar. Então, quando você vai entrando em fundos imobiliários e você vai pegando as cotas, faz de conta que é por causa só dos dividendos, pode ser que você caia numa classe de fundos de investimentos, né, fundos imobiliários, só de um tipo, assim, por exemplo, só de fundo de papel, que são os que pagam mais, e você não diversifica. E o que que acontece? Se tiver um problema do local assim não sistêmico e que atinge totalmente esses fundos de papel que é relacionado com juros, você tem a carteira inteira de fundos imobiliários muito sensível. Você pode ter muito problema, tá? Então a diversificação dentro do próprio fundo imobiliário é muito importante. Por isso que é tão importante a gente entender quais são os tipos de fundos que existem, para a gente não ter esse problema, tá bom? É, E agora aqui, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que que são esses fundos imobiliários, tá?
Bom, um fundo imobiliário é um fundo, então os investidores, eles colocam o dinheiro nesse fundo. Eu falei em algumas lives anteriores sobre o que que era um fundo de investimento, tá? Então, o fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimento. Então, os investidores colocam dinheiro nesse fundo e o fundo, ele tem os gestores que aí eles investem em empreendimentos do setor imobiliário, tá? Esses empreendimentos, eles geram lucro, geram aluguel, que são distribuídos para os cotistas. Então, eu achei esse diagrama aqui é muito interessante, é bem isso. Ó. Então, aqui estamos nós, ó, os investidores, estamos aqui, tá? Aí, dos investimentos, a gente coloca nas cotas de fundos imobiliários. Então, é aqui nós comprando as cotas dos fundos, tá? E aí, quando a gente compra essas cotas de fundos, esses gestores, né, tem uma equipe toda, uma administração toda, como um fundo de investimentos, eles pegam e eles vão analisar as melhores oportunidades de acordo com o tipo de e setor para investir no setor de imóveis, tá? Então, tem diversos tipos de fundos com diversas finalidades. Então, esses gestores, eles sempre estão numa busca ativas para colocarem os melhores imóveis, para fazer a gestão se os imóveis estão bem alocados ou não, se eles estão com inquilinos ou não, tá? Então, quem faz essa gestão são os gestores desses fundos, que eles são gestores profissionais, tá? Então, eles vão sempre negociando quais imóveis, compra e venda e tudo mais. Esses imóveis, eles vão gerando o quê? Eles vão gerando aluguéis, tem pagamentos mensais de aluguéis, e o lucro disso, ele é distribuído aos investidores, que é o que a gente recebe de dividendos todos os meses, tá? Praticamente todos os meses, a grande maioria. Então, é assim que funciona esse setor de fundos imobiliários. Ele é um tipo de fundo um pouquinho diferente, mas é um tipo de fundo e funciona desta maneira, tá? Então, um pouquinho diferente de um fundo de investimentos, que você, no fundo de investimentos que eu falei na outra live, quando você for investir, você vai lá na sua corretora no setor de fundos de investimentos. Para os fundos imobiliários, onde que você vai investir? É no setor de ações, tá? Esses fundos imobiliários, eles são fundos em capital aberto. O que que isso significa? Eles são negociados na bolsa de valores, diferente dos fundos de investimentos que você tem que contratar cotas na parte de fundos de investimentos, os fundos imobiliários, você compra as cotas como se estivesse comprando ações. Então, o que que você precisa saber para comprar os fundos imobiliários? Você precisa selecionar os fundos, né, os tickers, né, que tem assim, ó, eu trouxe aqui um exemplo que é o HGBS 11. Você seleciona quais você vai comprar, a quantidade, né? Duas cotas, cinco cotas, e você vai lá ou no home broker da sua corretora, ou você vai lá no seu celular na parte de ações, de bolsa de valores, para negociar esses fundos imobiliários. Então, é a mesma coisa, eles vão sofrendo variações como se fosse uma renda variável mesmo. Então, você consegue ver em gráficos, é como se fosse uma ação. Então, os fundos imobiliários, diferente dos fundos de investimentos, eles são negociados em bolsa de valores, tá? E qual que é uma diferença também dos fundos de investimentos? Eles costumam ser fundos fechados. Como assim? Você não consegue ser só comprar a cota do fundo como se fosse um fundo de investimento. Você consegue só as cotas pelo mercado aberto e não como cotista por fundos de investimentos, tá? E isso traz um pouquinho mais de é, para o gestor é melhor, tá? Porque imagina que no fundo de investimentos, às vezes tem um resgate de valor muito grande e o gestor tem que fazer um malabarismo para poder pagar esse cotista que está saindo e tudo mais. Nos fundos imobiliários, como é negociado em bolsa de valores, é diferente essa questão de saída de cotistas, etc. Dá uma visibilidade e uma gestão, acredito que melhor para os gestores fazerem essa gestão, tá? Então, é um jeito da gente investir
no setor imobiliário e é através do mercado aberto no mercado de ações, tá? Dividendos, então, um dos grandes benefícios mesmo, né, dos fundos imobiliários é justamente a distribuição de dividendos. E como que ela funciona? Por que que está sendo tão, assim, chegando a ser muito um dos principais investimentos de muitas carteiras? Justamente porque eles são obrigados a distribuir até 95% de lucros a cada semestre. Ou seja, eles são obrigados, todo o lucro que eles recebem, né, de aluguel e tudo mais, eles são obrigados a redistribuir a cada semestre 95%. A maioria dos fundos de investimentos imobiliários, eles distribuem mensalmente. Então, o que que isso tem de positivo? Para a gente que é o cotista, a gente consegue começar a ter um pouquinho de planejamento mesmo, assim, de quanto que vai cair por mês. Imagina que todo mês está caindo um salário mínimo a mais na sua conta da corretora, por causa dos fundos imobiliários que você selecionou, tá? Então, isso começa a nos ajudar a ter um planejamento financeiro até para reinvestir ou até para utilizar esse valor que os fundos imobiliários estão nos proporcionando, tá? Então, esse é um bom ponto para ser um ativo de uma boa fonte de renda passiva, tá bom? Por causa dessa frequência de distribuição de dividendos. E quanto maior o aporte, mais os pagamentos. Ou seja, quanto mais cotas vocês possuem de fundos imobiliários, mais pagamentos vocês vão ter. Então, pode ser um complemento de renda ou até a principal renda do seu futuro, tá? Então, hoje, quanto maior o aporte que vocês fizerem, maior o complemento que vocês podem ter, tá bom? A ideia é justamente fazer esse efeito da bola de neve, para vocês justamente chegarem a viver de renda disso. Se vocês forem consumindo como um complemento de renda, o ponto é, vocês não vão conseguir juntar o suficiente mais rápido, tá? Vocês vão ter que continuar colocando os aportes mensais, mas vocês não vão conseguir juntar mais rapidamente. Agora, se vocês estiverem muito focados na independência financeira, na independência de viver de renda, vocês pegam a renda desse investimento e reinvestem para o seu futuro, tá? Isso é muito bom. Então, você pega as cotas e compra mais cotas, aí você vai receber mais dividendos. Aí você pega esse dividendo, compra mais cotas e com isso você vai receber mais dividendo e entra nesse ciclo de bola de neve que é muito positivo para o seu futuro, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos tipos de fundos de investimentos. Então, eu comentei com vocês muito sobre a questão de diversificação, né? E a diversificação ela é muito importante para justamente não acontecer o que eu mostrei lá do jeito errado, de você investir em um tipo só que pode te pagar muito, mas pode te levar à ruína, pode ter uma desvalorização muito grande. Então, quais são os tipos de fundos de investimentos que nós possuímos? Então, eu trouxe aqui os três principais, tá? Tem mais, mas os três principais para você que está começando são esses aqui. Então, existem os fundos de tijolo. Como assim fundo de tijolo? Fundo de tijolo, você está investindo realmente em uma propriedade, assim, em algo mais palpável mesmo, tá? Então, por exemplo, quando você está investindo em fundos de tijolo, você está investindo em shoppings, em galpões logísticos, em lajes corporativas. Então, são realmente estruturas, tá? Então, tem vários tipos de fundos de investimentos de tijolo. Então, são estrutura realmente, não um shopping inteiro. Você pode ser sócio do shopping que você frequenta, galpões logísticos. Então, todas essas compras online ou as empresas industriais, elas precisam ter locais para armazenar os seus produtos ou as suas matérias-primas. Então, esses galpões logísticos também fazem parte dos fundos de tijolos.
E as lajes corporativas são aqueles empreendimentos, principalmente em São Paulo, de escritórios e tudo mais, tá? Então, esses são alguns exemplos dos tipos de fundos de tijolos. Então, vocês viram que até mesmo dentro dessa diversificação dos tipos, você tem vários tipos de fundos, né? Tem fundos de shopping, galpão logístico, laje corporativas. Você pode diversificar dentro já da diversificação. E é assim que a gente vai blindando um pouquinho a nossa carteira, tá bom? O segundo tipo de fundo são os fundos de papel. O que que isso significa? Os fundos de papel são dívidas, tá? É igual quando você faz uma dívida imobiliária, você quer comprar um imóvel, você faz uma dívida, né? Você vai lá na Caixa, você vai em algum banco e faz um financiamento. As grandes empresas, elas também fazem financiamento, né? Grandes incorporações, grandes empreendimentos, as construtoras, elas também fazem esses tipos de financiamentos. E os fundos de papéis é justamente a negociação dessas dívidas. Então, pode ser através, por exemplo, de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários, podem ser através de LCIs, que é letra de crédito imobiliário, pode ser através de LHs, que são as letras hipotecárias, e pode ser um amontoado de todos eles, tá? Então, os fundos de papéis são fundos de dívida. Quando você está investindo em fundos de papéis, vocês estão investindo em dívidas, em pessoas que estão gerenciando essas dívidas, tá? Então, eles têm um pool assim de dívidas, fazendo a gestão dessas dívidas. Então, elas são muito atreladas por exemplo, a Selic, a IGPM e tudo mais, tá? E por fim, a gente tem, assim, como um dos principais tipos, os FOFs, que são os fundos de fundos. Nossa, como que é assim, né? Esses fundos, então imagina que tem um fundo que eles investem nas costas de outros fundos. Então eles fazem meio que o nosso papel. Então, ao invés de eu diversificar comprando uma cota de shopping, uma cota de galpão logístico, uma cota de LCI, etc e tal, uma cota de dívida, fazendo eu a diversificação, esses FOFs, eles fazem a diversificação por vocês. Então eles fazem uma gestão, assim, de um conjunto de fundos. Então, eles pegam, assim, dentro desse fundo, eles vão ter um pouquinho de cada um deles, assim, então tá direcionado cada FOF, né? Então, eles podem ter um pouquinho de shopping, eles podem ter um pouquinho de galpão logístico, de dívidas, eles têm uma cesta e você só compra uma cota e já tem essa diversificação, tá bom? Então, a vantagem é que tem alguém fazendo isso para vocês. Então, esses são os tipos de fundos imobiliários principais. Há outros também, como no setor de investir em setor de hospitais, enfim, tem vários outros tipos de investimentos em fundos imobiliários, mas esses três são os principais. E só com esses três, vocês que estão no início, né, da escalada, já é de grande valia, já é de grande importância para a diversificação. Vocês viram aqui que dentro de cada um desses tipos dá para diversificar muito, tá? Qual que costuma pagar mais esses CREs? O que costuma pagar mais esses CREs é o fundo de papel, tá? Que é inclusive aquele que eu dei o exemplo logo no começo. Mas é o que vocês têm que também prestar mais atenção, porque são dívidas. O que que acontece de dívida de maior risco? As dívidas podem sofrer calote. É justamente quando sofre calote que a gente tem esses problemas de desvalorização de cota. Quando um fundo de papel, por exemplo, tem como maior cotista alguém que dá um calote, esse é um ponto de extrema vulnerabilidade. Então, enquanto está todo mundo pagando, está todo mundo bem, a economia está indo bem, aí vai. Só que o ponto é quando começa a ter crise, quando as taxas de juros estão muito altas, quando os empresários não dão conta dessa taxa de juros, aí começa a ter problemas de calotes e com isso os fundos de papel podem sofrer bastante. Ah, então não é bom eu ter fundo de papel? Não, gente, a gente tem que ter um bom senso, tá? Então, assim, se você gostou mais de fundo de tijolo, porque é algo que você consegue ver materializado, dá uma diversificada dentro desse tipo. Ah,
não quero ter papel, não tem problema. Ah, eu quero ter papel, mas eu quero ter papel com segurança. Analisa algum tipo de fundo imobiliário que tem uma gestão boa ao longo do tempo, que tem uma constância. Veja como que eles responderam, principalmente nos momentos de crise. A gente teve muitas crises recentes. Veja como que eles responderam nesses momentos, se eles estão levando calote, como que tem sido a gestão e tudo mais. Escolha, sempre quando eu falo na escalada, é sempre escolhendo aos pouquinhos para a gente começar a experimentar cada tipo, tá bom? E o fundo de fundo, o FOF, né? Apesar de parecer muito interessante, assim, tem alguém que vai fazer tudo, você fica na mão do gestor. Daí, tá? Então tem que ter um gestor muito bom também. Então não é interessante você ter um fundo de imobiliário só com FOFs, porque além de você estar na mão só dos gestores e o gestor pode ter algum problema, o outro ponto é que ele tem uma cobrança a mais de taxas administrativas, tá? Então, ele tem vantagens que esse fundo vai fazer uma gestão de vários tipos de fundos de imobiliários, mas a gente fica na mão da capacidade, né, do bom senso, da capacidade e da boa gestão desse gestor. Se der algum problema, se mudar gestor, se começar a fazer coisa ruim, aí pode ir por água abaixo. Então, também não é interessante ter uma carteira de fundos de investimento só com FOF. O ideal é ter uma carteira diversificada mesmo, tá? Então, a gente diversificar dentro da diversificação. Então, o fundo imobiliário já é uma diversificação. Dentro do fundo imobiliário tem vários tipos e dentro desses vários tipos tem várias classes. Então, o ideal é a gente ir sempre selecionando os melhores de cada uma dessas classes, tá bom? Bom, gente, esse era os pontos que eu gostaria de trazer nessa live introdutória sobre fundos imobiliários para vocês. Então, vamos para um resumo. Se você quer começar a investir em fundos imobiliários, primeiro ponto, vocês têm que definir por que vocês querem investir em fundos imobiliários. Primeiro, vocês estão investindo em fundo imobiliário para uma aposentadoria, para uma renda extra, para uma renda passiva? Isso é importante, porque se você definir certinho o porquê que você está investindo nesses fundos imobiliários, é o que vai te dar constância para continuar investindo até você atingir os seus objetivos, tá bom? O segundo ponto aqui é determinar o quanto você quer alcançar em patrimônio de FIIs ou em dividendos. Como assim? Bom, vocês viram que umas grandes vantagens de ter fundos imobiliários na carteira é justamente o recebimento quase que mensal desses dividendos. Então, se você tem uma meta de receber por mês, sei lá, R$ 5.000 por mês de dividendos em FIIs, então você precisa saber o quanto de cotas você precisa ter pagando mais ou menos quanto por mês. E aí você tem um número a ser alcançado. Se você não tiver uma meta a ser alcançada, vocês vão atirar para tudo quanto é lado e vocês não vão ter uma carteira estruturada, tá? Então eu sou muito firme sempre aqui nessa questão de determinar valores, de determinar a quantidade de cotas, de determinar o porquê que vocês querem investir nesses tipos de investimentos, tá bom? Então, tenham claro o porquê que vocês querem e depois calculem qual que é o valor de patrimônio que vocês querem atingir e quantas cotas que vocês querem ter de fundos imobiliários. É isso que vai ser o drive importante para vocês construírem essa carteira de investimentos que vai sustentar vocês no futuro, tá? Outro ponto é determinar a porcentagem por mês que será investido em FIIs. Então, a gente tem falado aqui ao longo do tempo vários tipos de investimentos, né? O quanto que eu vou investir por mês e tudo mais. E se eu quero ter uma carteira de investimentos com fundos imobiliários, se eu tenho R$ 1.000 por mês para investir, o quanto que eu vou direcionar para fundos imobiliários, tá? Então, esse tipo de racional é de extrema importância, porque o que eu vejo muito é as pessoas elas aprendendo um ativo e ela coloca toda a concentração só nesse ativo. Aí aprende outro ativo, esquece desse anterior e concentra no próximo. Aí aprende mais um novo ativo e esquece dos anteriores. E a carteira fica toda largada. Então, por isso que é muito importante a gente determinar o que a gente quer fazer e o quanto que a gente vai colocar em cada caixinha por mês, tá?
Outro ponto aqui que é de extrema importância, né, que eu enfatizo muito, é vocês escolherem e diversificarem bons FIIs. Aqui eu dei um exemplo de local para vocês analisarem esses fundos imobiliários, que é o Funds Explorer, que é o site que eu utilizo. Lá tem a lista de todos os fundos imobiliários disponíveis. Vocês podem fazer a análise, por exemplo, de número de cotistas, vocês podem fazer a análise de vacância, do quanto que está o preço sobre valor patrimonial, sobre dividend yield, enfim, tem tudo lá, tá? Você não tem ideia, nos próximos lives eu vou aprofundar nesses pontos, mas já fica aqui de lição de casa vocês começarem a explorar para ver quais são os tipos. Então aqui ó, tem até por setor, tá vendo? Ó, lajes corporativas, shoppings. Então faz de conta que você, quero começar com shopping porque é algo que eu consigo ver e eu frequento sempre. Vai lá, seleciona shoppings, aí você seleciona um, começa a pesquisar, né? Esse shopping aqui, bom, esse shopping aqui tem bastante cotista, então deve ser bom. Onde que ele, quais shoppings que estão dentro desse fundo? É um shopping que eu conheço, é um shopping que eu frequento. Esse shopping está sempre bem movimentado, está bem cuidado, tem uma boa manutenção. Então é assim que vocês vão pesquisando e vendo quais são os tipos de fundos que vocês vão tomar a decisão para ser realmente sócios, tá? Então não saiam atirando deliberadamente. É um processo assim que leva um pouquinho de tempo, que requer que vocês tenham uma dedicação, mas uma vez que você escolheu, pronto, gente, ali a decisão está tomada, você toma essa decisão uma vez. Se vocês não tiverem essa decisão inicial, vocês vão ficar atirando para tudo quanto é lado e a sua carteira de investimentos não vai ter foco. Ela vai ser um Frankenstein e você não vai conseguir gerenciar depois, tá bom? Então tenham esse carinho, esse cuidado de escolher e diversificar bons fundos imobiliários, tá? E por fim, eu até coloquei essa foto aqui do efeito da bola de neve, é investir realmente todos os meses e acompanhar o crescimento da sua carteira de fundos imobiliários. E o ideal para gerar esse efeito de bola de neve aqui é justamente você pegar o que o seu fundo imobiliário pagar todos os meses e reinvestir e comprar mais cotas. Então, no começo, gente, vocês vão ver, no começo é difícil, eu não vou negar, tá? No começo vocês vão comprar, o fundo imobiliário vai te pagar uma bala, vai te pagar uma água, vai ser muito pouco. Mas com o tempo, vocês vão vendo assim, vocês vão comprando mais cotas, você pega, vai juntando com um pouquinho mais de dinheiro, vai comprando mais cota, vai comprando mais cota, e vocês vão conseguir atingir valores que, assim, é muito reconfortante saber, assim, que o dinheiro está trabalhando para você enquanto você está dormindo, assim, sabe? Então, isso é muito importante. Esse esforço vai valer a pena. Mas você precisa vencer essa barreira do início, essa barreira que muito desanima muitas pessoas e que não levam as pessoas a continuarem nesse ciclo, tá bom? Então, tenham consistência, continuem nessa jornada porque vale muito a pena e esse é um tipo de investimento que é muito interessante para compor a sua carteira, tá? Bom, gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir a sua própria carteira, a sua própria aposentadoria, a sua própria liberdade financeira, tá? Para que você não seja dependente de governo, de INSS, de sistemas falidos, de um monte de reformas que irão acontecer daqui por diante, tá? Faça aporte mensais, sejam consistentes com a sua carteira de vocês e sempre busquem essa evolução, esse estudo para vocês poderem ter acesso a melhores investimentos, tá? O conhecimento é poder e quanto mais vocês têm de informações que geram conhecimento e conhecimento colocado em prática, vocês vão aumentando o repertório e melhoram muito o poder de decisão de vocês. Isso acelera e muito a construção da sua carteira de investimentos, tá? Então, gente, esse era o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E vejo vocês no próximo episódio, na próxima live. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Gente,